Olá, bom dia, amigas e amigos da Rádio Noroeste. De volta aqui para trazer informações baseadas na ciência sobre a pandemia da Covid-19 e o seu agente etiológico, os coronavírus. Hoje eu vou falar sobre as variantes dos coronavírus e a potencialidade das diferentes vacinas em proteger a população dos casos graves e mesmo moderados da Covid-19. Quando isso ocorre, retardamos ou evitamos o colapso do sistema hospitalar, seja ele público ou privado. Mas vamos falar também das ações que precisam ser tomadas junto à população e por ela para barrar a progressão da pandemia. Hoje, temos diferentes vacinas sendo aplicadas no Brasil, todas com eficácia, maior ou menor, e com mecanismos específicos que levam à imunização, ou seja, à proteção do indivíduo. Todas as vacinas protegem contra a Covid-19. As vacinas têm sim diferenças entre elas, mas todas protegem os vacinados quando do processo da completa vacinação, ou seja, com as 2 doses ou uma dose única, como é o caso da vacina Janssen. Ao longo do tempo, ocorreu o que os virologistas e infectologistas esperavam, o surgimento das variantes virais. E por que isso era esperado? Porque é próprio dos vírus, que tem como material genético o RNA, pequenas variações na sua constituição. A essas variações nós damos o nome de mutações. Elas aparecem ao acaso, como se fossem pequenos erros na leitura da molécula do RNA. É um processo evolutivo, associado a todos os seres vivos, mas com taxas maiores nesses vírus de RNA. De alguma maneira, podemos dizer até mesmo que elas permitem aos vírus escapar do sistema imune, se manterem na natureza. Com isso, os vírus, com essas mutações, continuarão infectando seus hospedeiros e vão se manter na natureza. É importante, no entanto, ressaltar que as vacinas não evitam que sejamos infectados pelos vírus. Mas, se isso ocorrer, a possibilidade de termos a Covid grave diminui e em muito. Então, por que algumas pessoas, mesmo vacinadas, têm a doença? Nós sabemos desde o início que a Covid afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Sabemos que a maioria das pessoas infectadas apresenta sintomas leves e moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Mas há aqueles que, dados suas comorbidades e características de saúde próprias, podem vir a óbito, mesmo após o esquema de vacinação completo. Atualmente, as variantes presentes com maior preocupação no mundo são a beta, a gama e a delta, além da manutenção da amostra do vírus original. Suas presenças dessas variantes nos diferentes países, ou mesmo estados e municípios, não são iguais. Em geral, o que acontece é que uma nova variante venha a substituir a variante anterior em número de pessoas infectadas. Se há maior propagação, aliás, uma característica da variante Delta que muito nos preocupa no cenário atual, e, ao mesmo tempo, há uma vacinação deficiente em número de pessoas vacinadas em relação ao tempo, a possibilidade da variante escapar do sistema imune da proteção existe. Com isso, ela vai se mantendo e, com isso, ela pode infectar um número maior de pessoas. Isso significa que as vacinas atuais não funcionam para uma ou outra variante? Não. A resposta é não. Todas as vacinas aplicadas no país são bons imunizantes. Todas evitam
a Covid grave. A variante Delta, essa que está mais nos preocupando recentemente, ela já está presente em mais de 100 países e continua a se espalhar rapidamente, tornando-se então aquela variante predominante no mundo nos próximos meses. Ela irá substituir as outras amostras virais presentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Delta hoje é responsável por 83% dos casos de Covid-19. Com menos da metade da população totalmente vacinada, há condições para o vírus continuar a evoluir e a se espalhar rapidamente. Mesmo em países onde a porcentagem de pessoas vacinadas é maior do que 60%, a presença da variante Delta está levando a um pequeno número de mortes. E o espalhamento dessa variante tem acontecido. Por ser altamente contagiosa, ela está causando novos surtos em alguns desses países, mas principalmente entre pessoas não vacinadas. Então, é preciso que mantenhamos as restrições às populações no que diz respeito às outras ações que podemos ter no sentido de evitar essa propagação. Nada de não usar sempre a máscara, mesmo em locais abertos. Nada de flexibilizar os encontros, festas e aglomerações. Ações nas esferas estaduais e municipais, e aí digo diretamente ao governador João Dória e ao prefeito de Campinas, Dário Saad, nesse sentido, são justificáveis. Qualquer ação nesse sentido, ou seja, da flexibilização, pode significar uma precipitação, pode significar maior número de doentes, hospitalizações e mortes por coronavírus. O alerta é que temos que ter cautela com relação à variante Delta. Senhor governador João Dória, senhor prefeito de Campinas, Dário Saad, pergunto, quanto das populações do estado e do município receberam as 2 doses da vacina até agora? Nada mais do que números perto de 25%. Logo, estamos muito longe de ter a população protegida. Estamos muito longe de evitar a propagação dos coronavírus. E ainda pergunto, que ações estão efetivamente sendo tomadas para o monitoramento dos casos de Covid? Os testes de detecção estão disponíveis? As pessoas estão sendo informadas de como devem proceder se forem positivas para o coronavírus? Aparentemente, há um aumento na velocidade da vacinação, o que é muito positivo, mas o número de pessoas que já receberam a segunda dose é ainda baixo. Mais de 70% da população está susceptível a ter Covid. Quanto mais pessoas susceptíveis, maior o número de mortes previsíveis pela doença. Na avaliação de especialistas, a chamada imunidade coletiva, apontada como um estágio de proteção contra um vírus suficiente para impedir sua propagação, apenas é alcançada com 80% da população vacinada. Então, diante desse cenário, baixo número de pessoas sem as 2 doses da vacina, a presença de uma variante que pode sim alcançar de maneira forte o nosso estado e o nosso município, o que aliás já aconteceu no Rio de Janeiro, precisamos de mais tempo e ações concretas para controlar a pandemia. Senhores governador Dória e prefeito Dário Saad, não podemos seguir o exemplo de alguns países que flexibilizaram as normas e estão hoje com o retorno de maior número de casos e mortes por Covid-19. Como coloquei anteriormente, cautela é a palavra de ordem. Sem flexibilizações, que as orientações do uso de máscaras eficientes façam parte de campanhas também eficientes de esclarecimento à população. Onde elas estão? Não essas informações. Não podemos, sob hipótese alguma,
parar com o distanciamento social e o uso de máscaras, inclusive em locais abertos. Vacina sozinha não é suficiente para barrar a progressão da pandemia. Converse na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade sobre a importância do distanciamento social. Busque informações seguras e cautelosas sobre o quadro atual da pandemia. Não podemos considerar que o número diário de mortes no Brasil, perto de 1.000, seja aceitável, porque tivemos até mesmo números maiores alguns meses atrás. Não podemos naturalizar uma única morte por Covid-19 se temos vacinas e os procedimentos individuais que significam proteção coletiva. Portanto, é mais do que necessário que nos vacinemos com as 2 doses de qualquer uma das vacinas disponíveis e evidenciemos nosso desejo de fazer o tempo da pandemia acabar. Cada um deve ser responsável por si e pelo seu entorno. Exijamos de nossos governantes ações que protejam a sociedade e não aquelas que agradam os que veem no lucro o objetivo maior.